Olá, alunos de Gestão e Negócios, cursos, Serviços Jurídicos, Administração, Recursos Naturais. É com satisfação que estamos aqui para falarmos um pouco sobre o eixo Gestão e Negócios. Primeiro vamos refletir sobre a questão ser ou não ser. Eis a questão que vocês poderão pensar um pouco sobre a frase, pensar um pouco sobre a sua escolha de curso, pensar um pouco sobre as questões que estamos vivendo neste momento, pensar um pouco sobre a sua vida, as suas escolhas, pensar um pouco sobre você. O nosso eixo ele é composto de três cursos: o técnico em administração, o técnico em recursos humanos e o técnico em serviços jurídicos. O técnico em serviços jurídicos, por sua vez, vai abraçar conhecimentos que poderão ser utilizados em unidades como fórum, em escritórios de advocacia e em órgãos voltados para as questões jurídicas. Você também pode estar relacionado ao grupo jurídico da empresa onde você trabalha, assessorando o setor jurídico e assessorando os advogados da empresa. Na questão dos técnicos de recursos humanos, vocês irão aprender a gerir pessoas. Então, como tratar, como contratar, como escolher, como selecionar e como promover a mudança de cargo das pessoas em função do seu desempenho profissional. Então, a gestão de pessoas está diretamente relacionado com as pessoas da empresa, onde você vai se dirigir basicamente à questão humana dentro da empresa. Como você vai se relacionar com esse profissional dentro da empresa? Como você vai administrar essa relação para que a mesma seja harmônica e promova o crescimento do indivíduo como profissional e o desenvolvimento da empresa para que ela mesma possa alcançar os seus objetivos. Por outro lado, os alunos que fazem o curso de administração, eles têm que ter um conhecimento mais amplo da empresa. Primeiro, saber o que é administração, qual é o sentido da administração, já que o técnico de administração é um profissional que tem uma ampla área para desenvolver a sua profissão. Então, qualquer empresa, de qualquer setor, seja ele público, privado, vai precisar de um técnico de administração, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área empresarial. Então, o administrador ele tem um papel importante para a organização, ele tem um papel importante para a empresa. Por isso que o administrador ele precisa conjugar os recursos humanos com os recursos materiais para que ele possa atingir os fins desejados pela empresa. Então, ele vai trabalhar as questões administrativas, todo o seu processo evolutivo, com o objetivo de alcançar o propósito da empresa, como essa empresa ela vai se desenvolver, quais os caminhos para ela alcançar os seus objetivos. Então, o papel do técnico de administração é muito importante dentro de uma empresa especificamente. Outra questão que o técnico de administração ele pode observar são as funções que ele vai desenvolver dentro da empresa. São as funções administrativas, que vai desde o planejamento até o controle. Então, ele vai ajudar no planejamento das ações, ele vai ajudar no processo de desenvolvimento da organização, ele vai ajudar a dirigir, a liderar
todo o grupo que esteja sob a sua tutela, ele vai avaliar o desempenho da empresa e ele vai fazer um controle de todas as atividades que são desenvolvidas. Assim como o gestor de recursos humanos vai avaliar o desempenho do profissional, a evolução da carreira desse profissional. Então, as funções administrativas, elas são preponderantes para o desenvolvimento da empresa, mas, sobretudo, para enquadrar o profissional de administração nas suas atividades específicas. Então, como planejar, por que planejar, para quem planejar, como vai atuar a empresa hoje, como vai atuar a empresa daqui a 5 anos, qual será o perfil dessa empresa daqui a 10 anos. Então, são os planejamentos de curto, de médio e de longo prazo, que ele vai ter a oportunidade de direcionar, avaliar e controlar essas ações. Então, existem 5 variáveis que são bastante interessantes no processo do desenvolvimento da empresa. Então, quando você fala de organização, você está falando basicamente da empresa em si. Então, você vai questionar quais são as tarefas que deverão ser desenvolvidas dentro desta organização. Quem irá desenvolver essas tarefas? Então, quais serão as pessoas que irão propiciar o desenvolvimento do setor administrativo, que vão estar enquadradas no setor financeiro, que estarão enquadradas no setor de pessoas? Mas para isso é preciso que a empresa também ela invista em tecnologia e que os profissionais sejam qualificados na área tecnológica, que vai desde o setor operacional ao setor administrativo da empresa, passando por todos os outros setores, setor de pessoas, setor de finanças, setor de contabilidade, enfim. As tarefas são desenvolvidas pelas pessoas de acordo com o setor que ele ocupa dentro da empresa. E promover um ambiente da empresa, um ambiente agradável, onde as pessoas se sintam felizes, se sintam engajadas, onde as pessoas tenham o prazer de desenvolver suas funções, onde as pessoas possam vestir a camisa da empresa. E a estrutura, como essa organização ela vai funcionar. Então, essas 5 variáveis, elas são indispensáveis para o modelo organizacional. Então, ela vai estar sempre ligada a pessoas que desenvolvem tarefas conforme as tecnologias adotadas pela organização, dentro de um ambiente favorável, com a estrutura escolhida pela administração para que ela possa alcançar os seus objetivos nesse processo. E por isso, a gente para questionar o que se espera de um administrador. Seja um administrador do sistema financeiro, seja um administrador da própria empresa, seja um administrador ou um gerenciador do setor jurídico da empresa, seja um administrador do setor de pessoas. Então, cada gestor, ele tem que saber administrar a área a qual lhe pertence. Então, o setor de recursos humanos vai gerir as pessoas. O setor de finanças vai gerir as finanças. O setor contábil vai gerir as contas, as entradas e as saídas da empresa. O setor jurídico vai responder pelas ações impetradas pela empresa. E cabe ao técnico, seja de administração, seja jurídico, seja de recursos humanos, desenvolver as suas tarefas de acordo com o órgão que ele vai ocupar dentro da empresa, conforme o departamento que ele vai ocupar dentro da empresa. Por isso que se espera especificamente desse profissional administrador, que ele, logicamente, possa alcançar os seus objetivos, possa alcançar os seus resultados propostos lá no planejamento, por meio das pessoas que estão sob o seu comando. Porque as prioridades da empresa serão sempre resultados positivos, seja na área técnica, seja na área econômica,
seja na área operacional. Então, a prioridade deste administrador é promover resultados positivos na área econômica para a empresa. Então, ele vai transformar os recursos, os produtos, os serviços que ele tem em novos produtos ou em serviços para atender às necessidades do consumidor. Então, no setor operacional vai entrar a matéria-prima, que vai ser transformada no setor de produção. Como resultado, vai sair um bem econômico. É esse bem econômico que vai gerar resultados positivos ou resultados negativos para a empresa, especificamente. Outra questão que a gente pode observar é sobre o papel desse administrador, que além de buscar resultados positivos, cabe a ele também coordenar o trabalho que estará sendo executado diariamente dentro da empresa. Então, ele vai coordenar todas as tarefas a serem executadas diariamente. Então, para isso, ele tem que ter bom senso, ele tem que ter compreensão de si próprio e ele tem que conhecer profundamente as pessoas que estão sob o seu comando. Então, todas as pessoas, em algumas ocasiões, ou elas são supervisoras, ou elas são coordenadoras, ou elas são supervisionadas, ou elas são coordenadas. E nesse processo de coordenação, nesse processo de supervisão, nesse processo de direção, a postura adotada pelo administrador deve ser uma postura de bom senso, que leve em conta os seus interesses, sobretudo os interesses da empresa, mas que respeite o limite dos que estão sob o seu comando. Alguns administradores, eles devem agir visando resultados positivos para a empresa. E na obtenção de melhores resultados, eles precisam sempre usar as técnicas administrativas. Essas técnicas administrativas é que irão favorecer o seu desempenho como profissional. Para isso, existe um perfil traçado para cada pessoa que assume esse papel de administração. Então, o que se observa, basicamente, no administrador são os valores. Então, a sua internalização de valores, a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade com a justiça, a sua responsabilidade com a ética profissional. Então, por isso que ele tem que ter bom senso, porque ele também tem que ter ética, ele tem que fazer justiça, não pode ter dois pesos e duas medidas. Então, ele tem que avaliar o grupo como um todo, respeitando as limitações e as diferenças individual. Cabe ainda ao administrador ele ter competência para empreender os valores da empresa que foram lhe destinados. Então, ele precisa ter uma postura crítica, analisar criticamente as ações da empresa, promover transformações estas que, ao serem empreendidas, possam promover o crescimento da organização. Para isso, ele precisa de uma capacidade de compreensão, de necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional. Então, não basta ter autoconfiança, é necessário que se tenha competência, é necessário que se avalie as suas potencialidades de forma crítica e que ele reconheça que precisa estar se aperfeiçoando como profissional constantemente para que ele possa crescer na sua carreira e para que ele possa desenvolver um papel valoroso junto à equipe e junto à empresa, especificamente. Então, basicamente, o profissional de administração, ele requer algumas questões que são importantes para ele. Primeiro, é necessário que esse profissional ele tenha algumas habilidades, ou seja, que ele seja dotado
de habilidades que são necessárias para o seu desenvolvimento como profissional, para que ele possa fazer um trabalho que gere o crescimento da equipe e, sobretudo, alcance os objetivos da empresa. Então, existem 3 habilidades que são necessárias ao profissional de administração, segundo Chiavenato. A habilidade técnica, que está ligada diretamente ao conhecimento, aos métodos, às técnicas e aos equipamentos que são necessários para o desenvolvimento das tarefas e que isso se faça por meio da instrução, do conhecimento que esse indivíduo tenha, da experiência e do nível de formação educacional que ele teve ao longo de sua formação. A segunda habilidade é a habilidade humana. Ele tem que ter a capacidade de discernimento para trabalhar com as pessoas. Ele tem que compreender as atitudes e, ao mesmo tempo, precisa motivar os seus liderados para que eles possam ser eficazes no processo de desenvolvimento das suas tarefas. E a terceira habilidade é a habilidade conceitual, que gera basicamente a habilidade para compreender as complexidades de todo o sistema operacional. Então, já que trabalhamos com pessoas, as pessoas são complexas, as pessoas são diferentes, as pessoas se comportam de maneiras diferentes. Então, é necessário que ele compreenda essas complexidades e que ele permita que as pessoas se comportem de acordo com os objetivos da organização total e não apenas do grupo imediato. Então, todo o objetivo gera em função do sucesso organizacional, do sucesso da empresa. Daí nós trabalhamos esse gráfico de Chiavenato, que estabelece essas habilidades necessárias. A alta direção, que vai precisar basicamente de habilidades conceituais, a administração a nível médio, que requer habilidades humanas, e a administração de nível de supervisão, que requer conhecimento técnico para que este possa administrar ou gerenciar as pessoas que estão sob seu comando. Então, o profissional de administração, ele deve ser completo. Ele deve desenvolver tanto a habilidade conceitual, apesar de não deixar totalmente de lado nem o conhecimento humano, nem o conhecimento técnico. E deve se propor a desenvolver a capacidade de pensar, de definir situações da empresa, situações complexas e de diagnosticar e propor soluções. Então, se surgirem problemas dentro da organização, ele tem que fazer o diagnóstico. E, acima de tudo, ele tem que apresentar soluções para resolver essas questões. Então, a palavra administração, ela sofreu muitas transformações ao longo do crescimento da humanidade, ao longo da evolução da sociedade, ao longo da evolução das empresas. Mas a tarefa atual da administração é interpretar os objetivos propostos pela empresa a fim de alcançar esses objetivos de forma adequada, se enquadrando na situação que a empresa apresenta. Então, a tarefa do administrador é a interpretação deste objetivo e, sobretudo, ao procurar alcançar esses objetivos. O propósito do conteúdo do estudo da administração, ele vai variar de acordo com a escola, de acordo com o teórico, de acordo com cada autor. Mas, em suma, o papel do administrador, o papel do técnico de administração, o papel do técnico de serviços jurídicos, o papel do técnico de gestão de recursos humanos é gerir o seu espaço, desenvolver as tarefas que lhes são atribuídas, com sabedoria, com
sendo perspicaz, levando em conta os interesses e as diferenças individuais, mas, sobretudo, com o propósito de alcançar os objetivos da empresa. Então, seja você um administrador, seja você um estudante de serviços jurídicos, seja você um estudante de recursos humanos, não importa, saiba gerir a sua função independente do curso ao qual você se enquadra. Então, o Grupo Eixo de Recursos Humanos agradece a sua atenção, a sua compreensão e nos encontraremos em outras oportunidades. Boa tarde, obrigada pela atenção.